Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Esse vídeo que eu tô fazendo é um resumo das últimas postagens que teve no Mídias lá do estado, né? Do Centro de Mídias. Vou postar outra referente a outro conteúdo. Esse daí é notação científica e o próximo é potência com expoente fracionário, tá bom? Dúvidas, eu vou pedir para que vocês anotem durante a explicação, me mandem e-mail, WhatsApp ou mensagem no Google Sala de Aula, tá? Então, gente, notação científica, o que é, né? É uma representação de números que são muito grandes, em potência de 10, ou números muito pequenos. Então, a gente pega números grandes, números pequenos, a gente simplifica esses números, resume utilizando uma potência de 10, tá? Exemplos: distância entre o Sol e a Terra, aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Em notação científica, como que eu faço? Ó, eu vou pegar esses dois primeiros números, que é o 15, eu vou pôr 1,5 vezes 10, eu vou contar quantos números tem a partir do primeiro, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa quantidade de algarismo vai ser o expoente do 10. Então, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Um exemplo de um número muito pequeno, ó, o diâmetro de um átomo é da ordem de 1 nanômetro, ou seja, 0,000000000001. Em notação científica, o que que eu faço? Ó, vou pegar o algarismo que eu tenho depois do zero, que é diferente de zero, que nesse caso é 1, vezes 10. Vou contar quantas casas tem depois da vírgula. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse vai ser o expoente do 10, só que negativo, porque é um número muito pequeno. Toda essa explicação, gente, eu vou pedir para vocês copiarem no caderno, tá bom? Eu vou disponibilizar esse PowerPoint aqui que eu tô explicando em PDF para que vocês possam copiar. Agora, eu vou explicar para vocês operações com notação científica. Como que a gente pode realizar soma e subtração, divisão e multiplicação com notação científica. Soma e subtração. Para realizar soma e subtração de números de notação científica, a potência do 10 tem que ter o mesmo expoente. Se não tiver o mesmo expoente, gente, eu não posso somar. Porém, eu posso alterar um número para que fique com o mesmo expoente que o outro, tá? Então, caso a potência não tenha o mesmo expoente, pode-se mudar a forma de um número para que os dois tenham o mesmo expoente. Exemplos sem transformação. Ó, o primeiro exemplo, eu vou somar 2,5 vezes 10 elevado a 3, com 5 vezes 10 elevado a 3. São duas notações científicas em que o 10 tem o mesmo expoente que é o 3. Então, eu vou manter esse 10 elevado a 3 no resultado e eu vou somar os números que estão na frente. 2,5 mais 5 é igual a 7,5 vezes 10 elevado a 3. O outro exemplo é 8 vezes 10 elevado a menos 5, que é um número, menos 5 vezes 10 elevado a menos 5, que é outro. São dois números em notação científica que têm o mesmo expoente do 10, que é o menos 5. Então, eu vou manter o 10 elevado a menos 5 e eu vou subtrair aqui, ó, 8 menos 5, 3. Aí, o resultado é 3 vezes 10 elevado a menos 5. Gente, aqui eu tô representando a notação com esse sinal de vezes, tá? Mas em algumas vezes pode aparecer o pontinho. Não altera aí o exercício, não altera o resultado. É a mesma coisa, uma representação apenas diferente, tá bom? Agora eu vou explicar exemplos com transformação. Primeiro exemplo, 5 vezes 10 elevado a 4, mais 2,51 vezes 10 elevado a 6.
Gente, eu vou ter que transformar ou esse 4, ou esse 6, ou esse 4 em 6, ou esse 6 em 4. Qual que é o mais fácil? Esse 6 em 4, ó. Por quê? Tá vendo esse 2,51? Se eu mudar a vírgula de lugar para a direita, toda vez que eu mudo, eu posso diminuir o número aqui, ó. Então, aqui não é 2,51? Se eu mudar a casa 2 vezes para a direita, eu posso diminuir 2 nesse 6, que vai virar o 4. Aí vai ficar como? 251 vezes 10 elevado a 4, que é o mesmo expoente do 5 vezes 10 elevado a 4. Agora é só somar, né? O 5 com 251, que dá 256, vezes 10 elevado a 4, que é a potência do 10. Lembrando, gente, eu vou pedir para que vocês vejam também os vídeos do Centro de Mídias, que são explicações diferentes, mas que vão ajudar vocês a compreender também todo esse contexto, tá? O outro exemplo é 8,35 vezes 10 elevado a menos 4, menos 5 vezes 10 elevado a menos 6. O que eu vou fazer para transformar? Esse menos 4 aqui, ó, eu posso também fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. O 8,35, se eu alterar a vírgula para direita, eu posso aumentar um aqui. Só um minutinho. Bom, desculpa, gente, eu posso diminuir um aqui, que nem eu fiz com esse daqui, tá? Aí, o que vai acontecer? Esse menos 4, se eu diminuir 2, que são os números que eu preciso chegar no menos 6, eu vou mudar essa vírgula 2 casas para a direita. Então, o 8,35 vai virar 835. E o menos 4 vai ficar menos 6. Que é o mesmo expoente aqui do 5 vezes 10 elevado a menos 6. Então, eu vou subtrair 835 por 5, que vai dar 840, vezes 10 elevado a menos 6, que era a potência que já tinha aí, que vai acompanhar o resultado. Exercícios. O que vocês vão fazer, gente? Vocês vão resolver esses exercícios no caderno, tá? Ó, A, 7,31 vezes 10 elevado a 4, mais 5 vezes 10 elevado a 4. B, 8,125 vezes 10 elevado a 8, mais 3 vezes 10 elevado a 5. C, 3,85 vezes 10 elevado a 8, menos 2,1 vezes 10 elevado a 8. E D, 4,35 vezes 10 elevado a 3, menos 3,5 vezes 10 elevado a 2. Vocês vão resolver e vão responder, vão pôr a resposta no formulário que eu vou colocar aí no Google Sala de Aula. Então, vamos continuar. Agora, a multiplicação e a divisão. Multiplicação, gente, é mais fácil. Multiplicação e divisão. Multiplicação, a gente vai multiplicar os números que estão na frente da base 10, né? E eu vou somar os expoentes do 10. Então, eu coloquei dois exemplos aqui. 3,5 vezes 10 elevado a 8, eu vou multiplicar com o número 2 vezes 10 elevado a 3. Então, eu vou multiplicar 3,5 por 2, que vai dar 7. Mantenho 10, eu vou somar os expoentes que está em cima do 10. 8 mais 3, 11. Então, a resposta aqui, 7 vezes 10 elevado a 11. B, 4 vezes 10 elevado a menos 5, vezes 1,3 vezes 10 elevado a 3. Então, eu vou multiplicar o 4 por 1,3, que dá 5,2, e vou somar os expoentes. Menos 5 com mais 3, vai ficar menos 2, tá? Então, a resposta aqui vai ficar 5,2 vezes 10 elevado a menos 2. Divisão. Na divisão, gente, eu vou dividir os números que estão na frente da potência e na potência eu vou subtrair os expoentes, tá? Coloquei alguns exemplos para vocês. 8 vezes 10 elevado a 3, dividido por 2 vezes 10 elevado a 1.
Então, eu vou dividir o 8 por 2, que vai dar 4. O expoente do 10 de cima é 3 e o de baixo é 1. Então, eu vou subtrair 3 menos 1, 2. Então, a resposta é 4 vezes 10 elevado a 2. Aqui, ó, 3,5 vezes 10 elevado a 3, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 2. Vou dividir os expoentes, 3,5 por 2, que vai dar 1,75. Perdão, gente, vou dividir os números e eu vou subtrair os expoentes, ó, 3 menos 2. Como esse menos com esse menos vai ter regra de sinal, vai virar mais. Então, o expoente vai ficar 3 mais 2, que é 5. A resposta vai ficar 1,75 vezes 10 elevado a 5. Outros exemplos aqui na divisão. 4 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 2 elevado a 10 elevado 2 vezes 10 elevado a 2. Aí, eu vou dividir 4 por 2, que vai dar 2. E aqui eu vou fazer menos 3 com menos 2, que vai ficar menos 5, ó. Vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 5. O exemplo 4. 3,6 vezes 10 elevado a 8, dividido por 2 vezes 10 elevado a 3. 3,6 dividido por 2 vai dar... aqui é 2, eu coloquei 3, né? Mas tudo bem, faz de conta que é 3, tá? Porque a resposta é justamente o 3. Eu vou alterar na hora de mandar para vocês. Então, 3,6 dividido por 3 vai dar 1,2. Aí, 8 menos 3, 5. Então, vai ficar 1,2 vezes 10 elevado a 5, tá? E aí, vai ter esses exercícios para vocês fazerem. O primeiro exercício é multiplicação, tá? Ó, 4 vezes 10 elevado a 8 vezes 5 vezes 10 elevado a 7. B, 2,5 vezes 10 elevado a 3 vezes 7 vezes 10 elevado a menos 8. C, 3,8 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 1,5 vezes 10 elevado a 5. D, 7,5 vezes 10 elevado a menos 5, vezes... vezes 4 vezes 10 elevado a menos 10. O exercício de divisão. 8 vezes 10 elevado a 8, dividido por 5 vezes 10 elevado a 5. B, 4,5 vezes 10 elevado a 8, dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 3. C, 3,25 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 2,5 vezes 10 elevado a 5. E D, 1,5 vezes 10 elevado a menos 8, dividido por 6 vezes 10 elevado a menos 3. E o último exercício, gente, que é uma situação, um problema aí que vai envolver até física. Vou ler para vocês, vou explicar, ó. Em um circuito elétrico, a tensão V em volts pode ser calculada da relação entre resistência R, que é em ohm, e a corrente elétrica, que é em amperes, de acordo com a equação a seguir. Então, para me calcular o circuito elétrico, eu pego a resistência e multiplico pela corrente, que é o I, tá? Se eu quiser calcular, a resistência, eu pego a tensão, que é o V, e divido pela corrente elétrica, que é o I. E se eu quiser calcular também a corrente elétrica, eu pego o volts e divido pela resistência. Ó a tabela aqui, ó. Tá vendo? Tem uma coluna que só tem volts, outra que só tem resistência. Peraí. Aqui, ó, resistência aqui, corrente elétrica. Aí, vocês vão preencher esses espaços aqui, ó. O primeiro, ó, o volts. Então, vocês vão multiplicar esse por esse e vai colocar o resultado aqui, que vai estar lá na tabela. Vocês vão copiar essa tabela no caderno e no formulário lá vocês vão colocar a alternativa correta. Na 2, vocês vão dividir esse por esse e vai colocar o resultado aqui, ó, tá? Gente, a divisão às vezes pode dar número quebrado. Aí vocês simplificam, colocam apenas 2 números que estão depois da vírgula e coloca o resultado aqui.
que é na terceira coluna. Que é a terceira coluna. O terceiro, ó, vocês vão dividir esse número, que é o 0,12 vezes 10 elevado a 2, por 30 vezes 10 elevado a menos 3 e vai pôr o resultado aqui, ó. Tá? Na 4, vocês vão dividir 1,27 vezes 10 elevado a 2 por 4,5 vezes 10 elevado a 3 e vai pôr o resultado aqui, ó. A 2, a 3 e a 4 é divisão. A 1 e a 5 é multiplicação, tá? A 5, ó, vocês vão multiplicar 4 vezes 10 elevado a 3 por 0,54 vezes 10 elevado a menos 2 e vai pôr o resultado aqui, tá? Bom, vocês vão responder os exercícios no caderno, resolver respondendo no formulário, anote as explicações no caderno, dúvidas, e-mail, Google Sala de Aula, WhatsApp e boa semana. Ó, vou colocar aqui o formulário, ó, o formulário, gente, tá assim, ó, vou mostrar pra vocês, ó, tá vendo? É só vocês colocar a alternativa correta de cada questão, vocês vão resolver essas questões no caderno de vocês, e aí é só colocar a alternativa correta, tá? Automaticamente ele vai apresentar a resposta aí, a pontuação de vocês, tá? Tem que colocar o nome e a série dessa vez, porque eu sofri um pouco para achar os alunos que fizeram outro formulário, tá bom? Beijão e até mais!